Fala, galera que vai fazer o concurso para o Ministério Público do Paraná. Eu sou o professor Renato da Costa, professor de Informática do Estratégia Concursos, e meu objetivo hoje é trabalhar com vocês dezenas de questões do Instituto OCP para a gente conhecer a banca, conhecer o estilo, conhecer a maneira como os assuntos costumam ser cobrados. Então vem comigo. Lembrando o conteúdo programático, nós temos conceitos básicos de hardware. A gente vai hoje trabalhar o item 1, placa-mãe, memórias, processadores, periféricos de computadores. O item 1 é o nosso foco para esse encontro. Agora, além de conceitos básicos de hardware, o edital cobra conhecimento e utilização dos principais softwares utilitários, que são aqueles programas que auxiliam o sistema operacional, que são bons para a máquina, compactadores de arquivo, chat, clientes de e-mail, reprodutores de vídeo, visualizadores de imagem, antivírus, ambientes operacionais, utilização básica dos sistemas operacionais Windows 10 e 11, utilização de ferramentas de texto, planilha e apresentação Office e LibreOffice, ou seja, Word, Writer, Excel, Calc, PowerPoint e Impress, conceitos de tecnologias relacionadas à internet, busca e pesquisa na web, Google, navegadores de internet, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, conceitos básicos de segurança da informação e vírus de computadores. Então, o conteúdo programático ele é bem característico da banca AOCP. É quase que um copiou-colou de todos os certames do Instituto AOCP. Então, vale a pena a gente trabalhar sempre questões de provas anteriores, para ver a incidência dos temas. Vamos lá, pessoal. Questões de hardware. Primeira questão. Vamos trabalhar de forma decrescente, né? Das mais recentes para as mais antigas. Existem diferentes tipos de memórias em sistemas computacionais, cada uma com características e finalidades específicas. Em relação a esse tema, preencha as lacunas e assinale a alternativa correta. Pessoal, de fato, existem diferentes classificações para as memórias. Uma das principais classificações está quanto à volatilidade. Existem memórias voláteis e memórias não voláteis. Quais são as memórias voláteis? Aquelas que, ao desligar o computador, têm o seu conteúdo apagado. Esse é o conceito de volátil, uma coisa temporária. Para não esquecer, pensa no seguinte: se eu deixar cair álcool no chão, álcool, você fica preocupado em querer buscar um pano para limpar? Muito provavelmente, o tempo que você vai pegar o material para limpar, quando voltar, evaporou. O álcool é volátil. Então, sempre que a gente falar que algo é volátil, a gente está dizendo que algo é temporário. Eu estou batendo no vocabulário mesmo. Então, memórias voláteis só armazenam dados enquanto o computador está ligado. Quais são as memórias voláteis? As memórias do tipo RAM. RAM, DRAM, SRAM. Memória RAM pode vir na prova como memória principal. A memória RAM é uma memória primária, acessada diretamente pelo processador. A gente tem também a memória cache, que é um tipo de RAM e que também é volátil. Registradores, RAM, cache são memórias voláteis. Quais são as memórias não voláteis? As memórias ROM e as memórias secundárias. Memórias ROM são memórias gravadas de fábrica, read-only memory. Memórias que são somente de leitura. São não voláteis. E as secundárias? São memórias onde a gente vai guardar informações para poder recuperar posteriormente. Um pendrive, antigamente um disquete, um disco rígido, um HD. São memórias secundárias. Percebam, classificações a gente tem volátil e não volátil, primária e secundária. A gente tem memórias que são magnéticas, óticas, sólidas. Há diversas classificações para as memórias.
Ao longo da aula, a gente vai explorando isso. Então, vamos ver. A memória blá, 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 é um tipo de memória de armazenamento permanente que contém dados que não podem ser alterados ou apagados após serem gravados durante a fabricação. Dados que são gravados de fábrica são dados da memória ROM. Então, essa é a memória ROM. O que é a memória ROM? Uma memória somente de leitura. O que essa memória costuma armazenar nos computadores pessoais? Um programa chamado BIOS. O BIOS é um firmware, um programinha gravado de fábrica, indispensável para o funcionamento do equipamento. Então, a memória ROM, ela tem as rotinas de inicialização da máquina. É o Basic Input Output System, é o básico para entrada e saída de dados no computador. A carga da ROM precede a carga do sistema operacional. Ao ligar a máquina, o conteúdo da memória ROM é acessado pelo processador. Então, vamos continuar. Esse tipo de memória é não volátil, ou seja, é permanente, o que significa que os dados são mantidos mesmo quando não há energia elétrica presente. Por aí, muito provavelmente, a gente já mata a questão. A cache é volátil, memória virtual usa o HD, não é o caso, não é gravada de fábrica. Memória flash é usada no pendrive, por exemplo, também não é gravada de fábrica. Memória RAM é volátil. Então, o gabarito aqui é letra C. Eu já sei que a memória ROM é a que preenche a primeira lacuna. E a memória RAM, Random Access Memory, memória de acesso aleatório, memória de acesso randômico, é uma forma de memória volátil, temporária, usada para armazenar dados e instruções enquanto o computador está ligado. Vocês já viram o gerenciador de tarefas? Eu estou com muitos programas abertos. Esses programas estão ocupando a minha memória RAM. Eu estou com 53% da minha memória RAM ocupada. Se eu começar a fechar programas, esse percentual vai diminuir. Então, a memória principal é aquela memória que armazena os programas em uso, os arquivos que estão abertos. Tudo aquilo que eu estou fazendo enquanto eu estiver usando a máquina vai estar na memória RAM. Então, eu posso dizer que a memória RAM é a memória principal. Enquanto a memória ROM ela só é usada ao ligar a máquina, depois que o computador está funcionando, o processador não precisa mais consultar a ROM. Aí ele vai consultar a RAM. A RAM vai ser usada o tempo todo. Então, tanto a ROM quanto a RAM são acessadas diretamente pelo processador. Mas a RAM é a principal. Uma forma de memória volátil e, por isso, seus dados são perdidos quando a energia é desligada. Gabaritozinho, letra C de Charlie. Vamos para a próxima. Os periféricos de computadores. O que seriam periféricos? Equipamentos que estão ao redor do processador. Nós temos o teclado, o mouse, a impressora, o webcam, o microfone. São todos exemplos de periféricos que estão ao redor. Os periféricos de computadores são dispositivos externos, essenciais que conectam ao computador para fornecer entrada, saída ou funcionalidades adicionais, expandindo suas capacidades além do processamento básico. Com base nisso, preencha as lacunas e assinale a alternativa correta. Vamos lá. Quando a gente fala de periféricos, a classificação está relacionada com a entrada ou a saída, input ou output. Então a gente costuma colocar que esses periféricos são dispositivos de I/O.
entrada e saída. Quando eu coloco entrada, há equipamentos que são somente de entrada, outros que são somente de saída e outros que são híbridos. A relação de entrada é uma relação homem-máquina. A relação de saída é uma relação máquina-homem. Então, pensa em dispositivos que o homem usa para se comunicar com a máquina. O padrão é o teclado. Mas além do teclado, você tem o mouse. Quando pensar no mouse, já tem que pensar no trackball e no touchpad, que são equivalentes. Como equivalentes? Mouse, eu acredito que todo mundo conheça e sabe que é para manipular o ponteiro na tela. Só que um laptop novo não tem mouse. Ele tem um touchpad, um sensor para passar o dedo. Exerce o mesmo papel do mouse. Manipula o ponteiro. Então o touchpad substitui o mouse. O trackball também. O trackball era uma bolinha. Você mexia na bolinha e o teclado e o ponteiro do mouse ia se movendo. Quem é mais velho deve lembrar. Havia um celular chamado BlackBerry, da Motorola. Tinha uma bolinha no meio. Você mexia na bolinha, o ponteiro, as opções iam subindo ou descendo. Então, a ideia do trackball é uma bolinha para que você manipule o ponteiro do mouse. Então, esses três são equivalentes. Agora, o que mais é de entrada? Eu posso pensar no microfone. Eu posso pensar na webcam. No scanner. Num leitor óptico para código de barras, para pagamento de contas. Há uma série de equipamentos que podem ser considerados de entrada, um joystick. Legal. E o que é de saída? Aonde eu vou obter o retorno da máquina, né? Exemplo, o monitor, a impressora, o alto-falante, ou a caixa de som, monitor, impressora, alto-falante, são exemplos de dispositivos de saída. E o que seriam dispositivos híbridos? São aqueles que têm o papel tanto de entrada quanto de saída. Aqui eu posso colocar a impressora multifuncional. Por quê? Se na prova o examinador colocar apenas impressora, é de saída. Um scanner é de entrada. Mas a multifuncional, ela imprime, escaneia e copia. Então ela é um equipamento tanto de entrada quanto de saída, híbrido. Posso lembrar também daquele monitor sensível ao toque, que a gente chama de touchscreen. Sensível ao toque, touchscreen. Os smartphones, eles são touchscreen. Você vê a tela com ícones, com imagens, e você bota o dedo onde você quer executar, onde você quer acionar. É a ideia do toque, do touch. Então, um monitor touchscreen é um outro exemplo de equipamento híbrido. E entendam a leitura como um processo de entrada. A gravação como um processo de saída. Então, todo equipamento que ler e gravar também vai ser híbrido. Como? Um pendrive. O pendrive é híbrido. Existe um equipamento que é só de leitura, que é o CD-ROM. Aí ele é só de entrada. Mas se eu tenho um CD RW, ele permite leitura e gravação. Então ele é o quê? Híbrido. Legal. O modem, ele envia e recebe. O modem, ele vai permitir que você faça download e upload. Então ele é híbrido. A placa de rede é híbrida.
porque envia e recebe. Então, essas são classificações para periféricos. Agora que a gente já viu um pouquinho de teoria, vamos voltar para a questão? Bora. Os periféricos de computadores são dispositivos externos essenciais. Esse primeiro período a gente já leu. O blá 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 é um dispositivo de saída que produz cópias físicas de documentos, imagens ou outros conteúdos digitais em papel. Produz em papel. Então, é a impressora. Impressora ou plotter. O que é um plotter? É uma impressora de grandes formatos de papéis. Se eu quero imprimir em A4, em carta ofício, são tamanhos de papéis comuns para uma impressora. Mas se eu quiser imprimir cartazes, banners, faixas, plantas arquitetônicas lá de engenharia, aí eu tenho que usar um plotter. O plotter é um dispositivo de saída, uma impressora de grandes formatos de papéis. Vamos lá. Por sua vez, o blá 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 é um dispositivo de entrada que captura imagens ou documentos em formato físico, converte para o computador, digitaliza. Vai ser o scanner. Por fim, o blá 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 é um dispositivo de entrada que permite aos usuários controlar o cursor na tela, realizar seleções e interagir com elementos gráficos. Aí o padrão é o mouse, né? Vamos ver? Impressora, scanner e mouse. Olha lá. Impressora, scanner e mouse. Letra B de bravo. Legal? Vamos para a próxima. Bora? Uma questão agora falando sobre grandezas computacionais. Bit, byte, kilobyte. Vamos lembrar. O que é um bit? Um bit é um dígito binário. Eu costumo associar o bit a uma lâmpada. Aqui no meu estúdio, na porta tem uma lâmpada. Quando a lâmpada está acesa, indica que eu estou gravando. Minha filha vê e não entra. Ela sabe que não pode entrar porque a lâmpada está acesa. Quando a lâmpada está apagada, ela pode entrar. Então perceba, com um bit eu tenho um resultado binário, lógico. Ou é ligado ou é desligado. Ou é verdadeiro ou é falso. Ou é certo ou é errado. O bit ele vai me dar dois estados. Sim ou não. 1 ou 0. Isso é binário. O bit ele pode ser um 0 ou 1. O computador ele trabalha com sinais elétricos. E com isso, ele vai trabalhar com informações tipo 0 e 1, com dados binários. O byte é o conjunto de 8 bits necessários para codificar um caractere. Cada caractere vai ser uma sequência binária. Cada caractere vai ter 8 bits. Então vamos lá. Grandezas computacionais são calculadas com base no código binário. Enquanto o sistema decimal está relacionado com a potência de base 10, o sistema binário relaciona-se diretamente com potência de base 2. Considerando essas informações, essa é a alternativa correta. 1 byte corresponde a 8 bits. Então a letra A está errada. 1 byte corresponde a 8 bits. Agora, 28 gigabytes corresponde a 28.672 megabytes? Primeiro, você tem que saber a sequência. A gente vai ter byte, kilobyte, megabyte, gigabyte e terabyte. O kilobyte é igual a 2 elevado a 10.
que são 1024. O megabyte é igual a 2 elevado a 20. Ou seja, é 1024 ao quadrado. É 1024 vezes 1024. Tem muita gente que vai associar o quilo ao milhar, o mega ao milhão, o giga ao bilhão, o tera ao trilhão. Isso, de uma forma aproximada, é correto. Mas de uma maneira exata, vão ser sempre potências de 2. Então, nunca vai ser exatamente 0,00000. Não vai ser igual ao nosso milhar, nosso milhão, que vai ter... O milhar tem 3 zeros, o milhão tem 6 zeros, o bilhão tem 9 zeros. Aqui, por ser decimal, a quantidade de dígitos vai ser equivalente. Mas os dígitos não serão oriundos de uma potência decimal. Vamos lá. 28 gigabytes, então, corresponde a 28 vezes 1024 megabytes. Para eu passar de gigabyte para megabyte, 1 gigabyte tem 1024 megabytes. 1 megabyte tem 1024 kilobytes. Então, ele quis passar aqui de gigabyte para megabyte. O giga é sempre 1024 anterior. Então, o quilo são 1024 bytes. O mega são 1024 kilobytes. O giga são 1024 megabytes. O tera são 1024 gigabytes. É sempre 1024 anterior. Vamos colocar aqui 1024 bytes, 1024 kilobytes, 1024 megabytes, 1024 gigabytes. Então, 28 vezes 1024, eu não preciso nem fazer a conta. Essa é a resposta. Não precisa? Juro para vocês que as outras, a gente vai observar 6 terabytes seriam 6 vezes 1024 gigabytes. Não tem nada a ver com esse número. 6 terabytes seria 6 vezes 1024 gigabytes. Então não tem nada a ver com esse número. 1 kilobyte corresponde a 1024 bytes. E não 10.240. Tem um zero a mais aqui. Então a letra D está errada também. E 32 megabytes seria 32 vezes 1024. Também não vai dar esse número tão grande. Então o gabarito aqui é letra B de bravo. A hierarquia vai ser do menor para o maior. Quilo, mega, giga, tera. Quilo, mega, giga, tera. Kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte. Sempre 1024 anterior. Então, kilobytes são 1024 bytes. O megabyte são 1024 kilobytes. E assim sucessivamente. Beleza? Vamos para a próxima questão. Qual dos seguintes tipos de memória não é uma memória volátil? Não é uma memória volátil. E agora? A memória RAM é uma memória volátil. Então, SDRAM é volátil. SDRAM é uma tecnologia usada pelas memórias RAM atualmente. É a tecnologia síncrona e dinâmica. DDR é o encapsulamento, é o módulo, Cada memória RAM hoje em dia tem uma frequência. A sigla DDR, ela representa o dobro da frequência da geração anterior. É double data rate. Então seria o dobro da velocidade anterior. A gente tem DDR2, DDR3, DDR4. A DDR é mais rápida, né? DDR4, quanto maior o número, mais rápido. A ROM é a memória não volátil. A ROM é a gravada de fábrica. Então o gabarito aqui é letra D. E vocês vão associar todas as outras alternativas à memória RAM. Memória RAM, ela usa uma tecnologia SDRAM e ela é comercializada em módulos
repente, módulos DDR, DDR2, DDR3, DDR4. Quanto maior o DDR, mais rápida é a memória. Mais moderna é aquela geração. Vamos para a próxima. Qual periférico a seguir representa um hardware que não é um dispositivo de entrada e saída? Vamos ver? Um cartão de memória. Ele lê e grava. Se ele serve para leitura e gravação, ele é de entrada e saída. A caixa de som é de saída. Um conector P2 indica que eu posso ligar duas caixas, da esquerda à direita, estéreo. Um SSD é o sucessor do HD. Ele também é de entrada e saída. É porque ele lê e grava. A impressora multifuncional, ela escaneia e imprime. Imprime e escaneia. Então, é de entrada e saída. E o monitor sensível ao toque, ele também é híbrido. Ele também é de entrada e saída. Né? Porque ele vai exibir informações e vai permitir que eu entre colocando o dedo sobre o ícone, sobre o comando. Quando eu li o enunciado pela primeira vez, eu tive até uma certa ambiguidade, no sentido de que ele poderia estar se referindo genericamente aos dispositivos de I/O, dispositivos de entrada e saída. Mas, ao observar as alternativas, eu consigo compreender que ele está colocando a categoria entrada e saída, qual não é um dispositivo desta categoria híbrida, onde mutuamente o equipamento vai ser de entrada e saída. Então, o gabarito é letra B. Percebeu a minha observação? Genericamente, a gente coloca dispositivos de entrada e saída como sendo aqueles de entrada, de saída e os híbridos, genericamente. Mas, especificamente, a gente tem somente de entrada, somente de saída e de entrada e saída. Qual periférico a seguir representa um hardware que não é um dispositivo de entrada e saída? Então, que não é um dispositivo híbrido. A letra A é híbrido, porque ele lê e grava. A letra C é híbrido, porque lê e grava. A letra D é híbrido, porque imprime e escaneia. A letra E é híbrido, porque eu vejo e entro com informações no monitor. Então, o que não é a letra B. A caixa de som é somente de saída. E agora? Quanto às grandezas computacionais, relacione as colunas e assinale a alternativa com a sequência correta. 2 bytes corresponde a 16 bits, porque 1 byte é um conjunto de 8 bits. Se eu sei disso, o terceiro número tem que ser o 1. Eu vou ficar na dúvida entre a A e a E. 1 kilobyte são 1024 bytes. Termina com 2, gabarito letra A. 1 kilobyte são 1024 bytes. 1 megabyte são 1024 kilobytes. E 1 terabyte são 1024 gigabytes. Então eu tenho bit, byte, kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte. Gabarito letra A de alfa. Vamos para a próxima. Polícia Científica.
Assinale a alternativa que apresenta uma informação correta sobre o armazenamento de informações em um SSD. Você sabe o que é um SSD? É um disco sólido. Esses SSDs, eles vêm substituindo os HDs. Vale a pena eu mostrar para vocês a imagem. Às vezes a imagem ela dá mais significado, né, para você lembrar na hora da prova. Então eu vou entrar aqui no Google e vou colocar HD e SSD. HD e SSD. Imagens. Vamos comparar os dois aqui, ó. O da esquerda é o HD, o da direita é o SSD. Olha aí. O HD, ele tem um disco. Ele tem, na verdade, vários discos aqui, né, sobre um eixo. E esses discos vão rodar, obviamente. Então ele tem partes que são móveis, partes mecânicas. Essa cabeça de leitura e gravação, ela vai se deslocar, como se o disco tivesse as faixas de músicas. Para quem é da época do vinil, é como aqui a gente tem as chamadas trilhas, os setores. Então essa cabeça ela vai também se mexer. O HD ele tem partes móveis. O HD é sensível a quedas. Se vocês observarem, ó, resistente a choque, em uso, não operacional, até 350 gramas. Já o SSD, ele é resistente até 1,5 kg. Porque ele não tem partes móveis, então ele é mais resistente a quedas, a impactos. O HD, se cair no chão, é possível que arranhe a superfície do disco e ele vai parar de funcionar. O SSD é mais difícil de quebrar. O SSD é menor, é mais compacto, é mais leve, consome menos energia. E o melhor, ele é cerca de 10 vezes mais rápido. O SSD tem um desempenho melhor. Então ele tem um tempo de acesso menor. Cuidado que, quando eu aumento a velocidade, eu diminuo o tempo. Questões trazem isso como pegadinha, né? Chegar mais rápido é diminuir o tempo, é ser mais veloz. Então, quanto menor o tempo de acesso, mais rápido o equipamento. Quanto menor a latência é o atraso, mais rápido o equipamento. Legal. Qual é a desvantagem do SSD? Primeiro, ainda é um pouco mais caro, mas esse preço está diminuindo. E segundo, a quantidade de vezes que uma célula do SSD pode ser escrita é inferior à do HD, para escrita. Então, a vida útil de escrita é inferior à vida útil do HD. Sendo que, ainda assim, eu vou poder apagar e reescrever milhares de vezes, dezenas de milhares de vezes. Então, isso não impacta o uso. Voltando. Vamos ver o que a questão traz para a gente. No SSD, dados são organizados em uma divisão de setores trilha de cilindros. Essa é uma característica do HD magnético, do velho. Vamos continuar. É formado por uma memória do tipo ROM. Aqui eu vou deixar de lado, porque ele é formado por uma memória flash. A flash é uma variante de uma EEPROM. A memória ROM ela é gravada de fábrica, mas existem as memórias que são programáveis. A PROM, a EEPROM, a EEPROM. Essa EEPROM originou a memória flash. Então, dependendo da interpretação do examinador, estes são tipos de memória ROM. Eu vou deixar a letra B de lado, porque ela não é excelente, mas eu quero ver as outras alternativas. O SSD é mais lento que o HD?
Não, é mais rápido. É mais rápido que a memória RAM? Não. As memórias voláteis são mais rápidas que as não voláteis. Isso é uma regra. Então, é mais lento que a memória RAM. O SSD é uma memória não volátil. É tido como uma memória secundária. No SSD, além do armazenamento real do SSD, existe uma memória auxiliar similar a uma memória cache. Olha o detalhe aqui, pessoal. A gente tem a memória do SSD, eu estou no Google. A gente está vendo aqui como se fosse um monte de pendrivezinho para armazenar. E a própria imagem ela coloca aqui, ó, cache. O SSD tem uma memória cache de alta velocidade para melhorar o desempenho do SSD. Então o gabarito aqui é letra E. Os dados enviados são gravados no cache do SSD primeiro e depois são enviados para armazenamento padrão. Então, aqueles dados que são constantemente acessados, eles estão em cache. Isso reduz o tempo de acesso. Difícil a questão. A letra B, então, é formada por uma memória do tipo flash, que é um tipo de EEPROM. É o erro da letra B. Ok? Gabarito letra E. E vamos para a próxima. Bora. Em relação ao armazenamento de dados em discos rígidos, assinale a alternativa que apresenta uma característica desse tipo de dispositivo de armazenamento. No disco rígido, o que é um disco rígido? É um HD, hard disk. Esse disco padrão. Os dados são organizados em trilhas concêntricas, trilhas que vão ao redor do centro, e cada trilha é dividida em setores. A letra A está certa. O HD é magnético. Ele não é óptico. A letra B está errada. O CD, o DVD e o Blu-ray são óticos. Então a letra B está fora. O HD não é ótico. A leitura das informações é similar à RAM? Não. A RAM é eletrônica. A RAM é volátil. Tem o mesmo tempo de acesso no SSD? Não. O SSD é mais rápido. É mais rápido que o SSD? Não. É mais lento que o SSD. Então, a exclusão ela ajuda bastante também na hora da prova, né? O HD é mais lento, a letra E tinha que estar errada. Não tem o mesmo tempo de acesso, porque o SSD é mais rápido. A RAM é mais rápida. A RAM é volátil. Então a RAM é mais rápida que o SSD, que o HD. A letra B também era bem ruim, né? Reflexão do laser, tal como CD, DVD e Blu-ray. É mídia ótica. Então o gabarito é letra A. E agora? Em relação aos conceitos básicos de hardware, assinale a alternativa correta. Vamos ver. Os discos de estado sólido são dispositivos de armazenamento não volátil. Essa é certa. Gabarito letra A. Por quê? O SSD vai armazenar dados em caráter permanente, permitindo uma recuperação posterior. E o erro das outras? Vamos ver o erro das outras. A memória cache é caracterizada como somente de leitura e suas informações são armazenadas pelo fabricante. Aí não é memória cache, é memória ROM. Memória cache melhora o desempenho da memória. É uma memória de coisas recentes, uma memória mais rápida, que vai ser acessada prioritariamente. Se o dado foi encontrado, o acesso se deu mais rapidamente. Letra C, a memória EEPROM é uma memória ROM que pode ser programada e apagada.
ela pode ser apagada com raios de luz ultravioleta, ERASE. Existe uma evolução da EEPROM, que é a EEPROM, que pode ser apagada eletronicamente. A memória EEPROM, ela não faz parte dos processadores. E ela não é volátil. A sigla SATA, Serial ATA, define um controlador ou um cabo ou uma tecnologia relacionada a HD e SSD, e não um tipo de memória RAM. SATA tem a ver com HD e SSD. Eu vou comprar um SSD SATA, aí eu vou ligar um cabo SATA numa porta SATA. Letra E. A memória cache é um tipo de memória primária, enquanto o HD é uma memória secundária. Então aqui está trocado. Na letra E, o examinador trocou. A memória cache pode ser acessada direto pelo processador. Já o HD, a informação tem que ser carregada na memória principal. Então o HD é secundário. Gabarito letra A. E agora? Nos computadores, qual é o tipo de memória que é desenvolvido combinando o tempo de acesso de memórias de alta velocidade com as memórias de menor velocidade e maior tamanho? Vamos ver. Deixa eu explicar isso daí para facilitar a compreensão. O processador, que a gente vai chamar de UCP, Unidade Central de Processamento, ou CPU, ele é mais rápido que a memória. Então, quando ele vai buscar um dado na memória, o processador ele, o tempo inteiro vai trocar dados com a memória principal. Mas imaginem que, eu vou colocar aqui só hipoteticamente, o processador tem 3 GHz, a memória tem 1 GHz. Então a gente percebe que as frequências diferentes vão causar uma lentidão. É como, imagina uma pessoa querendo lembrar alguma coisa. Ela esquece tudo, ela fica forçando a memória dela para acessar os dados. Vai tornar o quê? O desempenho lento. Essa memória principal, que é a memória RAM, ainda que ela tenha um encapsulamento DDR4 e tudo, ela vai ser mais rápida, né? Ela vai ter velocidades maiores que essas que eu coloquei. Mas é só um exemplo. Ela tem capacidades hoje de 8 GB, de 16 GB. Ela é expansível. Você pode colocar mais, vai pagar. O que fizeram para melhorar esse acesso? Colocaram um tanto de uma memória estática. Essa aqui é uma memória dinâmica. É uma DRAM. Colocaram um pouquinho de uma memória estática que tem as características, que traz como característica ser uma memória cara, rápida e, por ser cara, de baixa capacidade. Essa memória, ela fica no meio do caminho. Ela intermedia a comunicação entre a UCP e a RAM. Essa memória, ela vai ter aqui, por exemplo, 4 megabytes. Aqui eu estou falando 8 gigabytes. Então, a memória RAM, ela é mais de 1000 vezes maior do que uma memória cache, por exemplo. A memória cache é pequena, mas é muito cara e muito rápida. Então, quando as informações são armazenadas na memória RAM, elas ficam redundantes na memória cache. Então, ó, tudo que está na RAM está também na cache. Quer dizer, a cache é pequena. Então, ela vai armazenar somente as últimas coisas processadas. Haverá várias outras coisas na memória RAM que não estão na cache porque não são as últimas. Mas quando o processador ele vai recorrer a uma informação da memória, primeiro ele consulta a cache. Se ele estiver procurando algo que está na cache, é mais rápido, que aí não precisa na RAM. Então, a memória cache é uma memória intermediária que tem como objetivo armazenar coisas recentes. E com isso, melhorar o desempenho do computador. O problema é que ela é cara. Então, se comparada com a cache
A cache é rápida e a RAM é lenta. A cache é pequena porque é muito cara. Então, colocam ela pequena para que o valor seja acessível e o desempenho melhore. É o que o autor chamado Stallings, William Stallings, traz no livro dele. Quando eu li esse texto pela primeira vez, eu fiquei pensando de onde que o examinador tirou essa informação. Ele tirou desse livro. Esse livro traz exatamente essa definição para a memória cache. Nos computadores, qual o tipo de memória que é desenvolvido combinando o tempo de acesso da memória alta, cara, né, com a memória de menor velocidade e maior tamanho. Aqui ele está se referindo à memória RAM. A memória RAM, ela é lenta. Ela é grande e lenta. Então, a memória estática, ela é cara e de baixa capacidade pelo custo. Ele faz o quê? Ele combina essas características para melhorar o desempenho. Ela é a definição da memória cache. No livro do Stallings, o primeiro período que define a memória cache é exatamente o enunciado de onde o examinador elaborou a questão. Gabarito, portanto, letra E de eco. Legal. Vamos para a próxima questão. Em um computador existe um componente de hardware que lê instruções e dados, escreve esses dados após o processamento e utiliza sinais para controlar a operação geral do sistema. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o nome desse componente que controla a operação geral do sistema. Ele lê instruções, ele escreve dados após o processamento. Quem é o cérebro do computador? É o processador. Aqui ele está definindo o processador, que a gente pode ver na prova também como UCP ou CPU. Legal? Gabarito, portanto, letra C de Charlie. Assinale a alternativa que representa um tipo de memória primária e secundária, respectivamente. O que é uma memória primária? A gente vai sempre pensar primeiro na memória RAM, depois eu posso pensar na ROM, posso pensar na cache e nos registradores. Essas são memórias primárias. E o que são as memórias secundárias? São as memórias magnéticas, ópticas e sólidas. A magnética eu tenho aqui, por exemplo, o disquete, a fita e o HD. Ótica, o CD, o DVD e o Blu-ray. E sólida, o SSD, o pendrive e o cartão de memória, que a gente vai chamar de SD. Ok? Você pode me questionar por que a memória ROM é primária. A memória ROM é primária porque ela é acessada diretamente pelo processador. Agora, a RAM é a principal. Cuidado, que muitas vezes o examinador confunde o conceito de principal e primária. Mas, vamos matar a questão? Vamos. Memória primária, ele quer respectivamente primária, pendrive é secundária, então risca pendrive, HD é secundário, HD é secundário. A cache é primária e o disco rígido é secundário. Na letra A, DDR é um tipo de RAM. Então, RAM e DDR ele ficou redundante, ficou sendo a mesma coisa. Ambas são primárias. Gabarito é letra E. A cache é acessada diretamente pelo processador, é primária. E o disco rígido, ele carrega informações, ele tem que carregar informações na memória principal para que o processador acesse. O disco rígido é muito lento. Então ele precisa carregar as informações primeiro na memória principal. Gabarito letra E. Quando eu falo que o disco rígido é muito lento, é que eu estou comparando ele com a RAM.
quando eu falo que a RAM é lenta, é que eu estou comparando ele com a cache. A gente tem uma hierarquia em relação à velocidade e à capacidade. E elas são inversamente proporcionais. A memória mais rápida que existe no computador é o registrador. Depois vem a memória cache. Tem gente que nunca ouviu falar em registrador. É mais rápido que a cache. Depois vem a RAM. Depois vem as demais memórias, como as memórias secundárias. Aí, dentre as secundárias, o SSD é mais rápido que o HD, que é mais rápido que o pendrive. Beleza? Legal. Agora, o registrador que está no ápice, ele é o mais rápido e menor. A cache, ela é menor do que a RAM. A RAM é menor que as secundárias. Entendi. Vamos lá para o Ministério Público do Rio Grande do Sul. Bora. Seu gerente lhe pediu para comprar alguns computadores para o seu departamento. Quando foi lhe passada a especificação dos computadores, veio a informação de que eles deveriam ser CPU multicore. Nesse caso, considerando que os processadores CPU multicore, para comprar os computadores você deve saber que... Olha aí, essa era uma propaganda da Intel da década de... Acredito que do início dos anos 2000 aí a gente tinha essas propagandas, né? 2007. Essa propaganda, olha aí, ela é de 2007, está escrito aqui. Ela traz aí gêmeos siameses, né? E dando a ideia de que é um corpo com duas cabeças. O computador, por mais que ele já fizesse multitarefa há bastante tempo, o Windows implementou multitarefa, permitindo que eu tenha vários programas compartilhando o tempo do processador. Mas era um único cérebro, era um único processador. Hoje, os nossos processadores, eles permitem um processamento paralelo. É como se dentro de um processador houvesse vários processadores encapsulados. Logo, quando a gente fala em multicore, é um processador com vários núcleos. A gente tem dual-core, quad-core, octa-core. Dual-core são 2, quad-core são 4, octa-core são 8. A ideia do multicore vai ser um computador que tem um processador com vários núcleos e que admite multiprocessamento, admite que hajam processamentos paralelos. Então, qual vai ser a resposta aqui? Se ele é multicore, você tem encapsulado. Você tem dentro de um processador só vários núcleos. Um dos núcleos de um processador multicore é relativo à placa de vídeo. Não, não é isso. Um processador multicore é composto de um único chip, como se fosse um único corpo, com diversos processadores. Gabarito letra B. Essa é a ideia. Não é difícil, né? Acho que a imagem ajuda. É um único corpo, é um chip com várias cabeças. Letra C, multicore significa que a placa-mãe contém diversos slots? Não. Slots são encaixes para colocar placas de expansão. Um processador multicore é composto de um único processador com diversos chips? Não, é o contrário, é um único chip com diversos processadores. O uso de processadores multicore aumenta o desempenho do computador por meio do aumento da frequência do clock. Não. Aumento da frequência do clock seria aumentar a quantidade de hertz, né, de milhares de hertz, de bilhões de hertz, né, gigahertz. Então, melhoraram o desempenho não aumentando a frequência, porque aumentar a frequência implica um aquecimento muito grande, a queima do processador. Então, a gente chegou num patamar onde a gente não consegue aumentar a frequência, a gente aumenta a quantidade de núcleos para melhorar o desempenho. Gabarito letra B. E vamos para a nossa última questão da aula de hoje. Bora! Questão do ITEP. Um processador de um computador possui diversas funções, dentre elas uma determinada busca de instrução. Assinale a alternativa que define corretamente a busca de instrução que a CPU deve executar.
O nome sugere, né? A busca de instrução é a leitura de uma instrução da memória, que pode ser do registrador, da memória cache ou da memória principal. O processador ele vai buscar. Primeiro ele busca no registrador, que é a memória contida no próprio processador. Se não encontrar, ele vai buscar na cache, senão ele vai buscar na memória principal, que é a memória RAM. Então, gabaritozinho aí, letra A de alfa. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da correção das questões, que vocês tenham aprendido, tenham lembrado alguns conceitos. Me coloco à disposição para ajudar. Caso tenham dúvidas, entrem em contato comigo, seja pelo fórum, seja pelas redes sociais. O meu Instagram é @prof.renatodacosta. Anota aí, @prof.renatodacosta. E se curtiu a aula, pode tirar uma foto aí, colocar nos stories, me marcar, eu vou ficar muito feliz. Beleza? Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima oportunidade. Vamos junto nessa aí. Valeu!